Olá, seja muito bem-vindo a mais um Diálogo Potente. O Natal tá chegando por aí, ideias de presentes, pedidos das crianças ao Papai Noel, né? As cartinhas, infinitas listas de presentes que as crianças pedem. E aí, né? O que fazer com tudo isso? Eletrônicos, brinquedos, jogos, livros, experiências, roupas. São tantas possibilidades de presentes. Mas não é só sobre essas possibilidades que eu quero falar aqui com vocês hoje. Na própria palavra presente já tem uma grande resposta para qual o melhor presente de Natal para o seu filho: a presença. Vamos falar mais sobre isso nesse diálogo potente? Seja muito bem-vinda a mais uma manhã de diálogo potente. Né? Aproveita aqui esse momento, eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, então já chega para cá, já curte esse momento aqui junto com a gente. E se essa introdução já foi te despertando aí algumas coisas, se já foi te fazendo sentido, já compartilha essa live com mais mães, com mais famílias, para a gente espalhar essa mensagem do melhor presente de Natal para as crianças, a sua presença. E se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer e seja muito bem-vinda a esse cantinho aqui. Eu sou a Franciele Grando, a Fran, eu sou psicóloga de mães e da infância, educadora parental, idealizadora do projeto Mães Potentes e facilitadora dos programas Encorajando Pais e da Oficina das Emoções. Eu ajudo as mães a se tornarem as mães potentes, que são as mães que se cuidam e estudam para educar e que querem aprender a educar rumo a uma educação com firmeza e amor ao mesmo tempo, para não repetirem os mesmos erros, os mesmos padrões das gerações passadas. E hoje eu faço isso através dos grupos de mães, da psicoterapia individual, da orientação a pais e mães, por meio do programa Encorajando Pais e do projeto Mães Potentes também. E eu também faço isso por meio aqui das ações online, né, no YouTube, no Instagram, né, no WhatsApp, e eu já venho fazendo isso há mais de um ano. Desde outubro de 2021 eu tô aqui com os diálogos potentes toda semana. E fazendo, né, esses diálogos para te ajudar a viver essa maternidade que eu chamo da mãe potente, né, para te ajudar a lidar com a maternidade de uma forma mais tranquila, mais saudável e a lidar também com os desafios na educação das crianças. Então eu te convido aqui a permanecer nesse diálogo potente que a gente vai falar sobre o melhor presente de Natal para as crianças, que a gente vai pensar nas melhores alternativas. Eu tô aqui para ajudar vocês a escolherem o melhor presente de Natal para os seus filhos. E aí, eu vou permanecer aqui com vocês, mesmo com as mudanças que eu fui falando para vocês que eu vou fazer no próximo ano. Eu quero aproveitar esse momento inicial desse diálogo potente já para compartilhar com vocês que me acompanham quais serão as mudanças por aqui em 2023. Como eu disse, eu estou fazendo os diálogos potentes desde outubro do ano passado, de 2021. Então, toda semana, todas as quintas-feiras, a gente está se encontrando aqui ao vivo. E no ano que vem vai ser diferente, né? Então, eu fui compartilhando sobre isso desde o começo dessa semana lá nos stories, aqui nos stories, falando para vocês. E algumas mudanças vão acontecer, principalmente aqui na produção de conteúdo. Eu quero sempre melhorar, né? A melhoria contínua faz parte do meu princípio de trabalho e eu quero sempre entregar para vocês mais conteúdos. Só que dessa vez eu vou precisar fazer isso em um formato diferente, que vai caber dentro da minha realidade, na realidade que eu estou construindo, né, nesse caminho. E para isso acontecer eu vou precisar abrir mão, né? Eu vou precisar desapegar de algumas coisas, inclusive desse nosso formato atual. E aí eu vou iniciar uma nova jornada aqui com vocês. Então eu tô no momento me dedicando mais à clínica, eu tô há mais tempo dedicado à clínica. E para isso acontecer, para eu conseguir me dedicar melhor à clínica, né? Ano que vem eu vou fazer formações, eu vou fazer estudos diferentes, a minha rotina vai mudar um pouco.
Para isso acontecer, a produção de conteúdo precisa caminhar, então, nesse fluxo diferente também. Então, por isso que os diálogos potentes, nesse formato de lives semanais, ele vai deixar de existir. Só que eu vou me comprometer aqui com vocês na produção de vídeos semanais aqui no YouTube, né? Produção de conteúdo, criação de conteúdo no Instagram também. Eu não vou abandonar vocês aqui, né? Eu não quero abrir mão disso. Eu só vou mudar o formato para se adequar à minha realidade no momento. E eu espero também que vocês não me abandonem, tá bom? Então, por favor, não me abandonem, por mais que a gente vai mudar aí o formato das coisas da entrega de conteúdo aqui. A gente vai ter só mais um diálogo potente nesse formato, para a gente poder encerrar o ciclo. Hoje a gente está no diálogo potente 49, né? Eu não poderia encerrar no 49, então a gente vai encerrar no 50. E aí depois, a partir do ano que vem, a gente vai ter os diálogos potentes em um novo formato, né? E aí vocês, no ano que vem, a gente vai conversando. Eu pretendo já na primeira semana de janeiro já iniciar com esse novo formato, e aí vocês vão me contando como que tá sendo para vocês também. Então, semana que vem teremos nosso Diálogo Potente 50 para encerrar esse ciclo, e eu convido vocês para permanecerem comigo nessa nova jornada que a gente vai começar em 2023 em um novo formato. Então, já até peço para vocês deixarem sugestões de tema, né? Deixarem sugestões de qual desafio que você está passando nesse momento que você está precisando de ajuda, né? Enfim, e aí a gente vai pensando em construir tudo isso juntas. Essa, então, a novidade que eu compartilhei com vocês lá nos stories do Instagram, né, que eu falei que eu tinha uma novidade para contar para vocês. Então a gente vai ter mudanças por aqui, mas eu continuo ajudando vocês nessa jornada de serem a mãe potente. Não vou abandoná-las, eu espero que vocês não me abandonem por aqui também, tá bom? Combinado? A Patrícia, que tá aqui no Instagram, uma seguidora fiel dos diálogos potentes. Tati, vamos ter diálogos potentes, mas em um formato diferente, tá bom? Então, fique tranquila. Oi, Maíra, tudo bem? Conheci você agora. Ela deixou aqui, bom dia, seja muito bem-vinda. Depois dessa live, ela vai ficar salva lá no meu YouTube. E aí você até consegue ver a introdução que eu sempre faço para vocês, contando um pouquinho sobre quem eu sou, né? Então, daí você aproveita e dá uma xeretadinha para conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né? Muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Espero que esse conteúdo aqui hoje seja muito bom para todas vocês que estão aqui, né? Tá bom? Combinado? Vamos lá, então. Vamos pensar em qual o melhor presente de Natal para o filho de vocês. Vê sim, Maíra. Não tem problema que chegou atrasada. Quem vai chegando aqui depois a gente tem tudo disponível no YouTube para vocês assistirem, sem problema nenhum. Então, eu fui falando aqui no começo desse diálogo potente que a presença é super importante, é um presente super importante que a gente entrega para as crianças. Só que eu quero ir além, eu quero pensar além da presença, né? Porque nada adianta a gente ter a presença, a gente entregar de presente para os nossos filhos, para as crianças, a nossa presença, e essa presença ser opressora, ser permissiva, ser autoritária, ser uma presença que humilha, que violenta, que menospreza, que não confia nas capacidades das crianças, que culpa as crianças, que é uma presença desrespeitosa, que é uma presença que não ajuda a criança no desenvolvimento saudável dela. Nada adianta a gente oferecer esse presente da presença se a gente está oferecendo essa presença dessa forma. Então, o melhor presente que a gente pode oferecer às crianças é uma presença, mas uma presença de amor, de respeito, de encorajamento, de aceitação, de consideração, de livre expressão, de emoções, de ideias. Essa é a melhor presença que a gente pode oferecer para as crianças. Uma presença saudável, que vai construir um mundo melhor, que vai ajudar nessa construção de um mundo melhor. Se a gente ficar olhando só para o agora, para extinguir tudo aquilo que não está bom no agora, a gente vai acabar caindo naquela presença
opressora, autoritária, permissiva, que humilha, que violenta, que menospreza, que desrespeita. Eu tenho certeza que se você está aqui pensando no melhor presente de Natal para o seu filho, você não quer entregar essa presença desrespeitosa para ele. Eu tenho certeza que você quer entregar uma presença saudável. E eu tenho certeza que você vai conseguir, olhando que a sua presença positiva hoje, a sua presença saudável para o seu filho hoje, vai ter um impacto grandioso no futuro dele. Não perca isso de vista, que aquilo que a gente faz hoje vai ter um impacto no futuro das crianças. E se a gente está caminhando rumo a uma educação mais respeitosa, mais encorajadora, mais amorosa, isso vai ter um impacto grandioso, positivamente no futuro. Quando você presenteia o seu filho com a sua presença e proporciona para ele momentos especiais, além da presença, você também está dando outro presente para ele. Sabe qual presente que você também está entregando para ele? Você mesma. Você está se entregando de presente para o seu filho também. Por isso, é tão importante você também cuidar de si mesma. Esse também é um presente para si e para o seu filho, você cuidar de si. Você também estar oferecendo isso a si mesma e ao mesmo tempo entregando esse presente para o seu filho, quando você cuida de si mesma. Os seus ensinamentos, o seu amor, a sua empatia, as suas habilidades, você também oferece isso para o seu filho. A gente oferece para as crianças as coisas que a gente julga ser boas na gente, e a gente também oferece para as crianças aquilo que a gente julga ser ruim na gente. Não tem como só entregar o perfeito. A gente acaba também oferecendo aquilo que é dificultoso para a gente. A gente também acaba oferecendo os nossos desafios, muitas vezes os nossos problemas. E não é porque a gente quer. É porque, infelizmente, a gente não é só... Infelizmente não, felizmente a gente não é só purpurina, só luz, só coisas boas. A gente também tem as nossas dificuldades, a gente também tem os nossos desafios. E a gente também acaba, na relação com as crianças, deixando isso aparecer. Então, por isso que é tão importante você também cuidar de si mesmo. Por isso que eu digo, eu repito inúmeras vezes aqui no Instagram, em inúmeros contextos, nas palestras, que é preciso se cuidar e estudar para educar. Numa era que a gente fala tanto sobre autocuidado, numa era que a gente fala tanto, né, sobre os cursos online, sobre formações online, né, na pandemia, o quanto que isso foi vendido. Numa era que a gente sempre fala que a mãe precisa se cuidar. Numa era em que a gente abre o Instagram e tem gente vendendo curso, tem gente vendendo informação de como ajudar a lidar com os desafios das crianças. A gente precisa também, dentro dessa era, olhar pra gente, nos cuidar para reduzir os danos nas crianças à nossa volta. A gente não vai conseguir não passar nada de ruim, né, para as crianças, mas a gente pode reduzir os danos. A gente pode tentar reduzir os danos. E como que a gente vai reduzir os danos? Conhecendo a nossa história. Conhecendo a nossa história, olhando para ela, acolhendo, buscando novas alternativas, tentando quebrar os padrões já existentes, tentando fazer diferente. E para a gente conseguir fazer diferente, para a gente conseguir quebrar os padrões, a gente precisa do quê? A gente precisa conhecer o novo. A gente precisa se abrir às novas possibilidades. E a gente só vai conhecer o novo se a gente for atrás de conhecimento, de estudar, de saber mais, de pedir ajuda, de falar assim, Fran, eu não sei disso agora, mas você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Isso começa com a gente. O conhecimento não vai cair nas nossas mãos, assim, do céu. Tanto o nosso autoconhecimento quanto o conhecimento também, eles não vão cair do céu. Começa com a gente. A gente precisa começar a ir atrás disso,
a se cuidar e a estudar para educar. Porque só assim a gente vai começar a fazer diferente, quebrar os padrões. Se a gente quer oferecer de presente às crianças uma presença positiva, a gente precisa nos cuidar e estudar para educar. E aqui eu não quero ficar te dizendo que você tem que fazer algo. Eu estou te fazendo um convite. Sempre olhe para isso como um convite. Eu estou te fazendo um convite para você oferecer o melhor presente de Natal para o seu filho. A sua presença, mas uma presença encorajadora, uma presença saudável, positiva, respeitosa. E a gente vai conseguir oferecer isso a partir do momento que a gente começar a olhar para a nossa história, a nos cuidar e a estudar para educar, a buscar quebrar os padrões, a buscar fazer diferente. E fazer diferente não significa assim apertar um botãozinho do dia para o outro, pronto, mudei absolutamente tudo. É passo a passo. É cada dia dar um novo passinho. Estar aberta a uma nova oportunidade, a uma nova possibilidade. É poder reconhecer, eu não sei isso agora, mas tudo bem, eu vou buscar ajuda, eu vou aprender para eu conseguir fazer diferente, para eu conseguir mudar os meus padrões, para eu conseguir sair do automático e caminhar rumo a uma consciência. E caminhar diferente, para entregar o melhor para mim e também para o meu filho. Eu quero que você não pense só em entregar o melhor presente de Natal para o seu filho, mas eu também quero, mães que estão aqui, que vocês entreguem o melhor presente de Natal para vocês mesmas. Não percam isso de vista. Não esqueçam disso. Entregue também o melhor presente de Natal para você, porque você também merece. Porque quando você se nutre, porque quando você vai se cuidar, quando você vai estudar para educar, você está fazendo isso por você. Você está ressignificando a sua história para poder também fazer diferente no futuro. E poder fazer diferente não só com o seu filho, mas fazer diferente consigo mesma. Mudar esse olhar consigo mesma, dessa relação de você com você mesma. Olha que grande presente de Natal você pode oferecer para si. Começar a olhar para essa relação de você com você mesma de uma forma diferente. A construir o seu amor próprio, a fortalecer a sua autoconfiança, a fortalecer a sua autoestima. Quando você consegue olhar para isso, oferecer isso para si, você começa também nesse caminho de oferecer isso para o seu filho. Primeiro a gente oferece para a gente, depois a gente oferece para as crianças que estão à nossa volta. E foi conhecendo a educação e a parentalidade encorajadora, que foi idealizada pela maravilhosa, que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu sigo e que eu não largo mais, a Aline Sestaroli. Foi conhecendo isso que eu abri os meus olhos para tantas coisas que acontecem no processo da maternidade, da paternidade, no processo de educar, no vínculo, na relação pais, filhos, mães, filhos. Foi olhando para tudo isso que eu fui vendo quanto que isso tem um impacto nas nossas vidas. O quanto a construção da nossa identidade, ela perpassa por tudo isso. Como a própria Aline diz, o que acontece na nossa infância não fica só na nossa infância. Eu costumo dizer que o que aconteceu lá atrás na nossa infância não vai nos definir. Não é um carimbo assim constatando, vou ser desse jeito para sempre. Não, porque a gente não é a Gabriela da música que eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Não, a gente muda. Tudo que aconteceu lá atrás não nos define, mas está ali na nossa bagagem. E aí cabe a nós hoje decidir. Eu vou entregar essa bagagem, eu vou oferecer essa bagagem para a criança que eu estou ali cuidando, que eu estou educando. Eu vou pegar tudo aquilo que surgiu para mim, toda aquela bagagem que eu carrego, e eu vou entregar para o meu filho desse jeito que está mesmo, ou eu vou tentar buscar um novo caminho. Eu vou tentar ressignificar as minhas próprias experiências. Eu vou tentar romper com os padrões que me foram violentos, desrespeitosos, desencorajadores.
qual desses dois caminhos que eu quero seguir? Eu quero só entregar, pegar, tirar isso aqui que está nas minhas costas e aí toma, filho, isso é teu agora. Ou eu vou olhar para essa bagagem, eu vou responsabilizar o meu filho, né, por toda essa bagagem, por todo esse peso que eu carrego. Será que isso é respeitoso com ele? Ou eu vou pegar toda essa bagagem que eu tenho aqui, eu vou olhar para ela, eu vou cuidar dela, eu vou ressignificar, eu vou tentar romper com esses padrões automáticos, eu vou tentar entender o que aconteceu com aquela criança que eu fui e com a pessoa que eu sou hoje. Eu vou tentar entender esses padrões desencorajadores da minha vida. Eu vou tentar entender como melhorar as relações de uma forma mais respeitosa. Eu vou tentar fazer diferente. E aí? Você vai escolher continuar liderando através daquela educação tradicional, através da manipulação, que vai liderando pelo medo, que vai liderando por meio de punições, castigos, violência, recompensas, para ir modelando a criança do jeito que você julga o certo. Você vai continuar nesse caminho? Quando a gente acaba seguindo nesse caminho, a criança ela vai se comportando da forma como a gente quer, para ela não sofrer as consequências. Ela acaba se perdendo de si, perdendo quem ela é em essência. E ela vai se comportando dessa maneira que a gente quer, não porque ela desenvolveu uma reflexão interna, mas porque ela tem medo. Ela tem medo das punições, da violência, do castigo. Ela tem medo de ser menos que. E aí essa criança ela vai ficando cada vez mais dependente desse aval externo para julgar ali se o seu comportamento tá ok, não tá ok, se ele tá adequado socialmente, se ele não tá. Essa criança vai buscando sempre por essa aprovação externa. Cresce um adulto com medo do julgamento do outro. Depois se torna um adulto e a gente fala assim, pra quê? Larga de bobeira. Você vai ficar aí, né, ligando para o que os outros pensam. Sim, vou ficar ligando para o que os outros pensam. Aprendi isso desde criança. É um padrão contínuo na minha vida. Essa dependência tóxica daquilo que o outro vai me dizer. E aí, quando a gente vai liderando através dessa manipulação, desse medo, o objetivo é sempre eliminar qualquer tentativa da criança de sair da linha. Eliminar qualquer tentativa daquela expectativa que a gente tem que a criança seja, que ela não está alcançando. De eliminar todo tipo de comportamento que a gente não deseja, a qualquer custo, inclusive a custo da violência. Será que é esse o caminho que a gente quer seguir? Será que é esse o presente? Será que é essa a bagagem que a gente quer entregar para as crianças? Toma, eu vivi tudo isso e eu não consigo elaborar tudo isso, eu não consigo ressignificar tudo isso, isso me dói muito e eu vou te dar tudo isso que para mim foi péssimo, mas eu vou continuar te entregando porque eu não sei fazer diferente. Que tal buscar ajuda? O programa Encorajando Pais, inclusive, é uma excelente ferramenta que eu posso te oferecer para te ajudar a sair disso e buscar o outro caminho, buscar esse caminho do meio, buscar esse caminho encorajador para você e para o seu filho. Não é só para o seu filho, é para você também. Porque para a gente conseguir oferecer esse novo caminho para as crianças, a gente precisa olhar para essa nossa bagagem, que muito provavelmente foi essa bagagem que eu acabei de falar para vocês da educação tradicional, que lidera pelo medo, que a criança vai buscando essa dependência tóxica externa, essa avaliação externa, que a gente não consegue. Hoje não é à toa que a gente tem tanta dificuldade de nos posicionar, de dizer aquilo que a gente quer, que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, porque sempre teve um ser superior, um adulto que se achou superior a nós para dizer pra gente, faça isso, isso é o melhor para você, isso não é bom, isso é ruim, né? Isso você tem que fazer, isso você não tem que.
quanto da nossa infância nos foi tirado. Você quer tirar a infância do seu filho? Você quer tirar a infância dele? Eu costumo dizer, vamos deixar as crianças serem crianças. Claro, existem os limites. Sim, ok. A gente vai lidar com esses limites saudáveis, seguros. Mas vamos deixar a criança ser criança. A gente ficar tentando eliminar com violências tudo aquilo que a criança faz de errado. Porque na verdade não é errado. É a criança sendo criança. É uma criança que está em desenvolvimento. Que está com uma parte do seu cérebro em desenvolvimento e está precisando de ajuda, de apoio, de amor, de carinho, de afeto, de apego, para ela conseguir se desenvolver de uma forma saudável. Tem coisas que lá na vida adulta ela vai aprender a lidar, mas ela vai aprender a lidar se hoje ela tiver um colo disponível, se hoje ela tiver uma segurança disponível. E aí, para a gente conseguir entender tudo isso, para a gente conseguir mudar essas nossas atitudes, a gente vai precisar olhar para essa bagagem que a gente carrega, que muitas vezes é uma bagagem muito dolorida, mas que a educação e a parentalidade encorajadora, ela traz isso de uma forma tão acolhedora. O programa Encorajando Pais traz isso de uma forma tão acolhedora para a gente olhar, para a gente cuidar. Eu te convido a conhecer um pouquinho mais. Me chama depois no WhatsApp, no direct do Instagram, e eu quero te apresentar essa possibilidade do programa do Encorajando Pais para a gente seguir nesse outro caminho. Seguir escolhendo liderar, ser uma líder encorajadora na vida do seu filho, na sua vida também. Presenteando o seu filho com a presença mais saudável, mais positiva que você consegue oferecer nesse momento. Perfeito nunca vai ser, mas eu quero te ajudar a escolher, a fazer essa escolha de liderar através do encorajamento, de presentear o seu filho, de presentear a si mesma com esse encorajamento, liderando por meio do respeito mútuo, da cooperação, da empatia, estabelecendo os limites saudáveis, ensinando para as crianças o que é certo, o que é errado, mas também considerando a criança nesse processo, considerando as suas necessidades, seus sentimentos. E assim a gente pode ir construindo esse referencial interno da criança, que ela não vai ficar buscando essa aprovação externa a todo momento. A gente vai ajudando essa criança a construir essa percepção interna dela, ajudá-la a construir a sua personalidade, a sua identidade enquanto sujeito, orientando, estabelecendo os limites, oferecendo amor, dando escolhas, integrando a criança nos processos, na resolução dos problemas, mostrando que ela tem valor e que ela é ouvida. Por meio dessa perspectiva encorajadora, dessa presença encorajadora, a gente vai compreendendo também que o comportamento desafiador da criança é uma forma dela de se comunicar. Não é que está errado, é a forma que ela se comunica, é a forma que ela consegue no momento. Afinal, ela está em desenvolvimento, ela precisa de ajuda nesse momento. Então o nosso papel é ir explorando o que ela pode estar tentando nos dizer. Então a ideia não é mais eliminar esse mau comportamento a qualquer custo com a violência. A ideia é buscar compreender o que a criança está tentando comunicar. Quando a gente vê um comportamento desafiador e ao invés de tentar com violência extinguir isso, fazer isso parar de acontecer, que tal a gente começar a se questionar do que será que meu filho está precisando nesse momento? O que será que ele está tentando comunicar para mim com esse comportamento? Será que ele está precisando de atenção, de afeto, de amor nesse momento? O que eu posso oferecer para ele nesse momento para ajudar? Eu te convido, como eu disse, não é um tem que. Eu não quero que você
se veja na obrigação, na cobrança. Eu não quero ser aqui uma promotora de mais cobrança na sua vida. Eu te convido a entrar nesse movimento comigo, a ir em busca dessa parentalidade encorajadora, a ir em busca de você se conectar com a mãe potente que já está aí dentro de você e que muitas vezes ela está precisando só ser despertada. Ela está precisando de alguém para te ajudar a colocá-la para fora. Eu não quero que você olhe para isso como uma cobrança. Eu estou te convidando. E aí, você aceita esse convite? Você aceita entregar o melhor presente de Natal para si mesma e para os seus filhos? O que você acha? Você acha que esse é o melhor presente de Natal que você pode oferecer para si mesma, para o seu filho, para a sua família, para as pessoas à sua volta? Deixa eu tomar uma água. A garganta tá que tá. E aí, pra gente trilhar esse caminho, a gente precisa ter em mente os 5 princípios da educação e da parentalidade encorajadora. Nada adianta a gente querer sair só sendo uma mãe potente, só sair sendo uma mãe que encoraja, sem rumo, sem uma direção. A gente precisa ir entendendo esses 5 princípios para isso ir fazendo parte do nosso dia a dia, para ir facilitando o nosso dia a dia, para ir compreendendo o quanto eles se diferem da educação tradicional, que é aquela que eu fui falando para vocês, que humilha, que lidera a partir da violência, que manipula, que lidera pelo medo, pela vergonha, pela punição. Então a gente precisa ir vendo as diferenças. Eu preparei um material aqui para quem está no YouTube, vou colocar aqui para vocês verem. Peraí, que eu faço isso mesmo. Aqui. Assim. Deixa eu mudar aqui para vocês. Então existem, como eu fui falando para vocês, 2 caminhos para liderar, através, né, da manipulação e através do encorajamento. Aqui depois eu posso até mandar para vocês no canal Mães Potentes, né, o link está aqui na descrição para vocês entrarem. Quem está no Instagram é o link da bio. Eu posso mandar depois esse material que eu estou passando aqui no YouTube, no WhatsApp, para vocês terem aí com vocês. É isso tudo eu fui já falando para vocês, e aqui a parte que eu queria chegar com vocês. Então, vamos lá, vamos pensar juntas. A gente precisa ir entendendo essas diferenças entre a educação encorajadora e a educação tradicional, para a gente conseguir ir saindo dessa educação tradicional para chegar lá na educação encorajadora. Então, uma grande questão: a educação tradicional tem um foco na obediência. A educação encorajadora vai ter um foco na cooperação. Eu vou falar depois ponto a ponto com vocês. A educação tradicional tem um foco no curto prazo, em punir e em recompensar para que os comportamentos desafiadores, para que as crianças aprendam, segundo a educação tradicional. Na educação encorajadora, a gente vai ter o foco no longo prazo, no desenvolvimento de habilidades, agora e no futuro. A educação tradicional geralmente está ali entre 2 polos opostos. Autoritária, permissiva, também tem a negligente. E a educação encorajadora é o caminho do meio, o equilíbrio entre a gentileza e a firmeza. A educação tradicional, ela tem um foco em corrigir os comportamentos que estão inadequados, em extingui-los. Já a educação encorajadora tem um foco na conexão para compreender os comportamentos desafiadores. Tem um foco da gente se conectar com a criança para a gente entender o que ela está comunicando. E por fim, a educação tradicional tem um foco de poder nos adultos, né? Então os adultos são sempre as pessoas que assumem o poder e a criança são aquelas que são submissas a esse poder.
Já na educação encorajadora, o poder ele é visto como algo compartilhado. Vou dar aqui para vocês verem. Vamos falar sobre ponto a ponto. Vamos tentar explorar isso para a gente começar essa mudança nas nossas casas, para a gente ir oferecendo o melhor presente de Natal para a gente, para as crianças. Vamos lá, então. A educação encorajadora tem um foco na cooperação. Como eu disse, na educação tradicional, a gente tinha o foco em que as crianças se tornassem obedientes, que elas fossem... Sabe aquela famosa frase que eu tenho um ranço imenso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era isso. Mandava quem podia, ou seja, o adulto, e obedecia a criança que tinha juízo. Se ela não tinha juízo, coitada dela, ela era violentada. Né? A criança que já obedecia já era, de alguma forma, violentada também. Já era uma violência que ela estava... Peraí, gente, que aqui tá... A criança que obediente já é uma forma de violência. Por quê? Porque são crianças submissas. São crianças que elas só assentem. Né? O quanto será que tá difícil para essa criança lá dentro? Como será que ela está se sentindo? São crianças que não questionam. São as crianças, as famosas boazinhas. Será que é bom mesmo ser a criança boazinha? Será que essa criança está se escondendo atrás desse rótulo de ser a boazinha, de ser a obediente? Será que ela está sendo criança? Será que ela está sendo ela? E aí? A educação encorajadora ela não tem esse foco em criar crianças obedientes, em educar crianças para serem obedientes. A ideia é o foco na cooperação, em mostrar para as crianças que elas fazem parte de um todo, que elas fazem parte de uma família e que elas podem colaborar com as soluções para resolver o problema desse todo, que elas integram esse todo, que elas têm voz nesse todo e que elas podem usar essa voz para cooperar. A ideia não é que a criança seja submissa ao adulto. A ideia é que a criança ajude esse adulto também, que ela coopere com esse adulto. Só que para a criança cooperar, o adulto também precisa cooperar com ela, porque senão não vai fazer sentido, a criança não vai querer cooperar. Outro diferencial na educação encorajadora é o foco no longo prazo. A educação tradicional ela vem com esse foco em curto prazo, nesse imediatismo. Então, o que funciona a curto prazo para acabar com esse comportamento que eu não estou aceitando no meu filho? Uma chinelada, um tapa na cara, uma cintada, um castigo, um ficar sem celular, um cantinho do pensamento. Isso tudo tem um foco a curto prazo, para acabar com aquele comportamento que não está sendo adequado. Será que isso funciona a longo prazo? Quais que são as consequências a longo prazo disso? A educação encorajadora, ela se preocupa com esses efeitos no longo prazo. Então, a gente sempre pensa quais adultos, que tipo de adultos a gente quer que as crianças se tornem. A gente quer filhos ressentidos? Ou a gente quer filhos emocionalmente saudáveis? A gente está construindo essa base no hoje. A gente está construindo tudo isso agora. A gente está construindo adultos que vão se ressentir com esses pais no futuro. Ou a gente está construindo adultos que vão estar emocionalmente saudáveis no futuro e vão conseguir olhar para trás e falar assim, meus pais fizeram o possível, fizeram o melhor para mim, entregaram o melhor presente que eles poderiam entregar naquele momento. Eles foram encorajadores para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. As consequências a longo prazo da educação tradicional, elas são muito prejudiciais. Basta a gente olhar para nós.
A nossa geração é a consequência dessa educação tradicional. Quantas dificuldades emocionais a gente tem? O quanto que a gente consegue colocar, expressar as nossas emoções? O quanto que a gente não consegue se comunicar de uma maneira respeitosa com o outro? O quanto que a gente não consegue se posicionar, falar sobre as nossas ideias? O quanto que a gente tem medo do julgamento externo? O quanto que a gente tem problemas de relacionamento, né, interpessoais? O quanto que a gente tem dificuldades para acreditar na gente mesma? O quanto que a gente tem uma baixa autoestima? O quanto que a gente tem uma dificuldade de autoconfiança? O quanto que a gente se menospreza? O quanto que quando a gente erra em algo, a gente mostra pra gente que a gente é um lixo, que a gente se joga lá no chão, que a gente se inferioriza. Tudo isso é consequência de uma educação tradicional. A gente não para para olhar para tudo isso, mas tudo isso é consequência de uma educação tradicional, baseada na obediência, no medo, no curto prazo, no extinguir o que estava errado a qualquer custo, na violência. Por isso que um dos outros pilares, um dos outros princípios da educação encorajadora é o equilíbrio entre a gentileza e a firmeza. Ou seja, a educação encorajadora, ela não é nem permissiva, vou deixar a criança fazer tudo. E ela também não é nem autoritária, eu que mando. A gente busca o equilíbrio, esse caminho do meio. A permissividade tem sim coisas positivas, assim como o olhar autoritário também tem sim, o olhar firme também tem sim questões positivas. Vamos então pegar o que é bom, né? O amor da permissividade e a firmeza do autoritarismo. Vamos juntar, vamos criar esse caminho do meio, que é diferente dessa educação tradicional. Esse equilíbrio, ele é importante para manter a dignidade e o respeito à criança e a você mesma. E ser gentil, não caiam nessa armadilha, que ser gentil não é deixar a criança fazer o que ela quiser. E ser firme também não é ser autoritário nem grosseiro. Ser gentil é a gente considerar a criança. Ser firme é a gente considerar a gente e as necessidades da situação. Ser gentil é a gente oferecer para a criança escolhas. É a gente envolver ela nisso também. Aí até aqui no YouTube eu coloquei nesses slides que os limites saudáveis eles são necessários. E essas frases que eu trouxe agora é da Aline. As crianças precisam de limites seguros para que possam se desenvolver. E é importante que passem pelas frustrações que fazem parte da vida, não que a gente provoque isso, para que elas possam desenvolver os músculos da decepção e descobrir que elas são capazes de lidar com as situações difíceis. É assim que elas desenvolvem habilidades como autonomia, autoconfiança e resiliência. Então, esse caminho do meio, ele é muito respeitoso com a criança e com você mesmo. Outro ponto, outro princípio tão importante na educação encorajadora é a conexão. As crianças, elas precisam, é uma necessidade básica, na verdade, da criança e dos adultos. A criança, ela precisa se conectar com o seu adulto de referência. Elas precisam se sentir aceitas e amadas, independentes das suas atitudes. Elas precisam sentir esse amor incondicional. É importante essa relação de conexão. Essa relação de conexão a gente vai construindo através do brincar, do escutar, do acolher, do ouvir as suas necessidades, os seus sentimentos. E principalmente essa relação de conexão ela vai sendo estabelecida nos momentos mais desafiadores.
Porque quando a gente se conecta com a criança nesses momentos mais desafiadores, a gente busca compreender o que está por trás disso tudo. E a gente não fica só na tentativa de fazer desaparecer esse comportamento. A gente não fica só ali na tentativa de dizer você está errada, você é errada. A gente se conecta e a gente tenta entender o motivo por trás. A gente tenta ouvir o que ela está tentando comunicar. Cuidar desse vínculo, cuidar dessa conexão é fundamental para que as crianças elas se sintam seguras e para que elas cooperem com a família como um todo. É uma necessidade básica do ser humano, sentir essa conexão. E a gente vai propiciar esses momentos de conexão, na grande maioria das vezes, nos momentos que são mais desafiadores. Então, ao invés de, nesses momentos mais desafiadores, a gente seguir por aquele caminho da educação tradicional, de humilhar, de manipular, de liderar através do medo, da vergonha, da humilhação, a gente vai buscar a conexão. Primeiro a gente se conecta, depois a gente vê o que a gente faz. Primeiro a gente se conecta e depois a gente conversa, a gente dialoga. E por fim, um dos princípios mais importantes, né? Todos têm o seu peso aí. Um dos princípios mais importantes da educação encorajadora é esse foco no encorajamento. Ou seja, esse ter fé na capacidade, ter fé no potencial da criança. E por isso que quando a gente tem fé no potencial da criança, a gente tem fé nas suas capacidades, a gente compartilha o poder com ela. O poder não fica só nas nossas mãos. Não somos nós só que temos capacidades potenciais. A criança também tem, ela está em desenvolvimento. E a gente vai ajudar ela nessas capacidades, nesse potencial. A gente precisa ter fé nessas capacidades e nesses potenciais dela. E aí a gente compartilha com ela o poder. A gente dá um voto de confiança para ela. Quando a gente oferece esse encorajamento para a criança, a gente cria condições para que ela desenvolva a sua autoconfiança. E a gente pode fazer isso encorajando a criança a aprender com seus erros, a passarem pelas frustrações naturais da vida, né, tendo ali um ambiente seguro, a enfrentarem as consequências das suas escolhas, tendo um ambiente seguro, permitindo que as crianças elas contribuam com as tarefas de casa, compartilhando esse poder com as crianças, não fazendo por elas aquilo que elas já são capazes de fazer sozinhas. Isso mina, isso tira a capacidade, isso tira a oportunidade da criança de se encorajar. O encorajamento, ele é o ingrediente principal, essencial para a gente estabelecer uma relação baseada no amor e não mais no medo. Eu sei, se você está aqui, você não quer mais uma relação baseada no medo, na humilhação, na dor, na violência. Você quer essa relação, você quer oferecer esse presente para o seu filho, dessa presença de amor, de respeito, de encorajamento, de conexão. Olha, acolhe esses 5 princípios que eu te trouxe aqui e vai olhando para tudo isso no seu dia a dia. Escuta, deixa, absorve tudo isso. Deixa isso, como diria as nossas avós, deixa isso aí descansar, deixa o pão descansar aí um pouquinho. Para ver como tudo isso faz sentido para você. O mundo, ele não precisa de crianças obedientes. Já foi a era das crianças obedientes. O mundo precisa de crianças encorajadas. Cabe a nós, que fomos as crianças obedientes, olharmos para a nossa bagagem e buscar esse encorajamento interno para que a gente consiga doar, oferecer essa presença encorajadora para as crianças, para deixar para esse mundo crianças encorajadas.
E aí, para a gente ajudar nessa construção desse encorajamento das crianças, a gente faz uso de algumas ferramentas. Então, a gente faz uso do próprio encorajamento, a gente olha para isso que está por trás do mau comportamento, do comportamento desafiador, a gente faz uso nas soluções respeitosas, a gente faz uso do respeito mútuo, das rotinas, do envolver as crianças na resolução dos problemas. A gente faz uso da conexão antes da reparação, quando está acontecendo ali um comportamento desafiador. A gente faz uso dos limites saudáveis e do saber dizer não. A gente faz uso do estímulo à independência, à autonomia da criança. A gente faz uso das reuniões e das diversões em família. A gente faz uso dos erros como oportunidades para aprendizagem. A gente faz uso da empatia para olhar para nós mesmas e para as crianças. A gente pega tudo isso, toda essa mistura, e olha para a sua realidade, para o seu dia a dia, para como você vai oferecer essa presença positiva, essa presença saudável, amorosa, encorajadora para o seu filho. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. Eu bem queria que tivesse para ajudar o mundo todo, para pegar ali meu pó de plim-plim-plim e falar assim, pronto, vamos ajudar o mundo a viver a educação encorajadora. Mas não tem, porque cada um tem a sua bagagem e a gente precisa olhar para essa bagagem. E no processo de orientação parental que eu conduzo dentro do programa do Encorajando Pais, a gente olha para todos esses pontos que eu fui falando. E além de ter esse espaço para você estudar para educar, você vai ter também um espaço para você se cuidar para educar. Você vai ter um espaço para olhar para essa sua bagagem, para adquirir conhecimento e autoconhecimento e usar isso a serviço de si mesma e a serviço da educação do seu filho. E tudo isso a gente faz em até 12 sessões. São 3 meses de acompanhamento exclusivo que eu vou estar ali, né, toda semana junto com você. São sessões de 1h30, 2 horas, às vezes acontece. E inclusive eu já estou com a agenda aberta para 2023, para esses novos processos, para a gente começar 2023 olhando para tudo isso, para você começar 2023 se cuidando e estudando para educar, para começar essa transformação em si e na sua família, para deixar de liderar pelo medo, para começar essa mudança na sua vida. Se lembra, mãe, se lembra, pai, se lembrem famílias que estão aqui, que como bem disse Lia Luft, a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias. A infância, a gente está carregando nessa nossa bagagem. A nossa construção de identidade é muito construída na nossa infância. A nossa personalidade vai sendo construída ao longo da vida toda, mas a grande janela de oportunidade está ali na nossa infância. Por isso a importância de nós, educadores, de nós adultos, de nós pais, mães, da gente despertar as nossas consciências, da gente ir entendendo a nossa missão com as crianças, da gente olhar para esse mundo e deixar para esse mundo crianças encorajadas, da gente oferecer o melhor presente que a gente pode, mães e pais encorajados, que oferecem uma presença positiva e saudável na vida dos seus filhos. Eu quero te ajudar a fazer isso. Me chama aqui depois, que eu vou te ajudar a fazer isso através do programa do Encorajando Pais. Se você quer ver um futuro melhor para o seu filho, a gente precisa ir construindo esse futuro agora, preparando esse chão de uma forma positiva, de uma forma encorajadora.
Não vamos deixar continuar esse ciclo de deixa para depois, agora não é hora, deixa para depois. Começa com o que você tem agora. Dá esse presente para você poder oferecer esse presente para o seu filho também. Eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente mudar ali os nossos velhos hábitos e buscar esses novos caminhos. Porque muitas vezes o caminho que a gente já está seguindo já é algo que nos é conhecido, nos é familiar, é ali o automático. Tá bom desse jeito. Mas se a gente quer mudança, a gente precisa se abrir à mudança. Não é possível mudar as crianças, ajudar nessa construção desse mundo melhor, sem que a gente olhe para as nossas ações. Porque somos nós as grandes referências das crianças. Elas aprendem conosco. A gente precisa se permitir a nossa mudança. E aí a Jane Austen, ela bem diz, um trecho do livro da Disciplina Positiva que eu adoro, que ela diz o seguinte: é útil ter paciência consigo mesma e com as crianças enquanto você tenta mudar os velhos hábitos. À medida que a sua compreensão dos princípios básicos se aprofunda, as aplicações práticas se tornam mais fáceis. Paciência, humor e perdão enriquecem o seu processo de aprendizagem. Pode ser confuso ou desencorajador esperar muito de si mesma. Aplica um método de cada vez e progrida lentamente, lembrando-se de ver os erros como uma oportunidade para aprender. Não se esqueça, um passo de cada vez. Não se esqueça que a sua jornada pode começar hoje, agora. Vem, eu te convido. Vamos para esse movimento. Eu tô aqui com você, eu te dou a mão e eu não solto, tá bom? Confia em você, confia no processo, confia em mim. Eu tô aqui para te ajudar. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado nesse diálogo potente. Se eu contribuí, se eu enriqueci um pouquinho com você aí, não se esqueça de me ajudar a espalhar essa mensagem para mais mães, para mais pais, também poderem oferecer aí o melhor presente de Natal para os seus filhos. A reprise desse diálogo potente vai ficar aqui disponível para vocês no YouTube. Copiem esse link, espalhem essa mensagem nos grupos de mães, de pais das escolas. E eu agradeço imensamente por vocês que estiveram aqui comigo nesse diálogo potente hoje. Obrigada a você também que está acompanhando aqui a reprise. E a gente se encontra em breve, na semana que vem, para o nosso último diálogo potente nesse formato. Até lá!